Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que é focado em te ajudar a conquistar o autocontrole na sua vida. Então, se você está buscando aí se elevar, se você está buscando conhecer a si próprio, dominar a si próprio, transformar o teu ser, para então ser capaz também de transformar o mundo à sua volta, né? As pessoas que te cercam, né? Se você quer tudo isso aí para a tua vida, você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo, porque eu também quero tudo isso para minha vida e todo mundo que está aqui nesse canal também quer tudo isso. A gente está aqui no mesmo caminho. E aí eu estou aqui humildemente compartilhando um pouco do que eu pude aprender aí ao longo dessa minha jornada de autoconhecimento, de autoconstrução, de autocontrole, né? E eu tenho certeza que as nossas conversas serão muito enriquecedoras na sua vida, beleza? Então já se inscreve aqui embaixo, beleza? Bom, o vídeo de hoje é o último vídeo de uma série de vídeos que eu resolvi trazer aqui no canal sobre as virtudes. A gente está chegando no fim do mês já e, como eu havia prometido, né, lá no início do mês, a gente passaria esse mês inteiro aí conversando um pouco mais sobre as virtudes e foi exatamente o que a gente fez, né? Toda semana eu trouxe aqui no canal 2 vídeos sobre as virtudes. Esse aqui já vai ser o 8º vídeo dessa série de vídeos, né? E eu resolvi falar sobre as virtudes, por quê, tá? Simplesmente porque o caminho da virtude é o caminho da felicidade, né? Todo mundo quer ser feliz, né? E o caminho da virtude é esse caminho, é o caminho da paz interior, é o caminho da tranquilidade da alma, né? Tem uma frase que eu acho que é do Sêneca, né? Se não for do Sêneca, é do Marco Aurélio, mas eu tenho quase certeza que é do Sêneca, tá? Onde ele diz assim, né? Se a virtude promete boa sorte, paz de espírito e felicidade, certamente o progresso rumo à virtude é também um progresso em direção a todas essas coisas, né? Então, essa é a visão do estoicismo sobre as virtudes, né? E essa visão sobre as virtudes ela é fundamental, né? Eu não escolho seguir o caminho das virtudes porque alguém me falou que eu devo agir assim ou eu devo agir assado, não é uma imposição, não é isso, né? É simplesmente porque é a melhor forma de viver a vida, né? Se você já viveu aí por outros caminhos na sua vida, você já deve ter percebido que não te preenche, né? É ilusão. O caminho do prazer, por exemplo, é pura ilusão, é pura fantasia, pura expectativa, é pura euforia, né? Seguido de um vazio, de um arrependimento, de uma angústia. Não? Então, para que eu vou querer viver a minha vida desse jeito? Eu não quero isso para a minha vida, né? Colocar o prazer como objetivo na tua vida, né? É isso que vai acontecer, essa que vai ser a consequência. Vai lá e faz o teste, né? Então, a decisão de viver a vida segundo as virtudes, na verdade, né, como o estoicismo bem nos ensina, é apenas uma consequência lógica do uso sadio da minha razão, né? O que Sêneca ele vai dizer. A virtude nada mais é do que a razão sã, né? Então, se você é um ser humano capaz de raciocinar, né? E se você for muito sincero consigo mesmo, você vai chegar à conclusão natural que todos os povos em todos os lugares do mundo também chegaram, né? Que a melhor forma de se viver a vida é com sabedoria, né? É com justiça, é com coragem, é com temperança, né? Dentre muitas outras virtudes, obviamente, essas são as virtudes centrais, né? As virtudes cardeais. A partir delas vão surgindo várias outras virtudes, elas vão tendo filhas, né? Isso tudo que a gente está conversando aqui nesse momento, a gente já conversou ao longo da nossa série de vídeos, né? Mas eu torno a dizer isso aqui porque o aprendizado ele acontece na repetição, tá? A gente precisa repetir muitas vezes até a coisa realmente criar raízes no mais profundo do nosso ser, né? Então, se você já me ouviu aí falando sobre essas coisas, né, e acha que já sabe, está apressado aí por algum motivo, calma, tá? Não acelera o vídeo, não encare isso aqui de má vontade. A repetição é importante, tá? Eu repito para você, eu repito para mim, né? E eu espero que você também repita para si mesmo. Assista esses vídeos aqui outras vezes, assista, né, toda essa série de vídeos aqui quantas vezes forem necessárias, até você conseguir realmente colocar tudo que a gente conversou aqui em prática na sua vida, né? Ou seja, você vai ficar aí um bom tempo assistindo essa série de vídeos aqui, né? Porque a gente falou aqui dos maiores desafios da vida humana, né? Que é justamente
conquistar as maiores virtudes humanas: a sabedoria, a justiça, a fortaleza e a temperança. E hoje eu quero falar contigo aqui sobre um ponto que é fundamental em toda essa caminhada de conquista das virtudes, que é sobre o gosto, beleza? E para começar essa nossa conversa aqui de hoje, é importante a gente ter uma visão que a gente vê em alguns ensinamentos estoicos, né? Tem uma passagem ali das Meditações de Marco Aurélio que ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim: a arte de viver se assemelha mais à luta que à dança, porque uma vida engenhosa requer que estejamos preparados para enfrentar e suportar ataques inesperados, né? Eu não quero meditar aqui sobre essa passagem nesse momento, tá? O que eu quero trazer aqui é justamente essa visão que ele coloca ali no início, a visão do viver como uma arte. E a gente vê essa visão aí em muitos lugares, tanto na sabedoria dos grandes filósofos, como até mesmo nos dias atuais também, né? Inclusive tem um livro aí que foi feito a partir de alguns ensinamentos de Epicteto, que se chama A Arte de Viver, né? E é justamente então a partir dessa ideia que eu quero começar a nossa conversa, né? Essa ideia da arte de viver, né? Essa ideia que ela é fundamental, né? Eu diria que é o ponto de partida, inclusive, para toda a caminhada de autoconhecimento e autoconstrução da vida, tá? Porque quando você entende que viver é uma arte, você entende que você precisa aprender essa arte. Você não nasce sabendo realizar nenhuma arte, percebe? Qualquer arte que você queira realizar na sua vida, você vai ter que aprender, você vai ter que praticar, né? Você tem que aprender ali as técnicas dessa arte, você vai ter que ir atrás do conhecimento por trás da aplicação daquela arte, né? E esse olhar, então, diante da vida, ele é fundamental, né? É uma postura de humildade máxima, né? Eu acredito que todo mundo, em algum momento da vida, deveria parar, né? Parar a sua vida, respirar fundo, analisar a própria vida e admitir para si próprio: eu não sei viver a vida, né? Eu não sei viver a vida, né? Eu preciso aprender a viver. Aí sim, a partir desse reconhecimento declarado, você vai atrás de entender, né? Como é que é isso? Como é que é esse negócio de viver? Como é que faz isso? Como é que se vive? E não ache que isso é uma pergunta abstrata, tá? Porque não é. É uma pergunta, na verdade, bastante objetiva, né? O caminho das virtudes é uma das respostas para essa pergunta, né? E essa visão de que eu não sei viver a minha vida, eu preciso aprender a viver a minha vida, é então o ponto de partida, né? É a visão que te abre a mudança, né? Esse aqui é o ponto fundamental. Enquanto você não tem essa visão muito clara, é como se você tivesse fechado para a mudança, fechado para as coisas novas, né? Porque você acha na sua cabeça que você já sabe viver, né? Você acha que você já sabe como encarar o mundo da melhor forma, né? Você acha, né, que você já sabe como fazer as coisas na sua vida, né? E o que acontece? Você fica fechado, você fica apegado ao que você repetiu ao longo da sua vida, né? Você fica apegado ao que você se educou a ser, né? E essa aqui é uma outra visão também muito importante. Isso aí que você é, né, que você acha que é, você só é porque você se educou a ser. Não é que você seja essencialmente isso que você acha que é, né? E agora a gente chega aqui no ponto central, então, da nossa conversa. Presta muita atenção. Você foi vivendo a sua vida, né? E você foi tendo contato com alguns elementos, com algumas pessoas, com, sei lá, comidas, filmes, músicas, com a arte, né? De maneira geral. E aí, depois de um tempo, então, tendo esse contato constante com esses elementos, você foi se identificando mais com alguns elementos do que com outros elementos. Não foi isso? Mais com algumas músicas do que com outras músicas. Mais com algumas roupas do que com outras roupas. Percebe isso? Mas o que a gente percebe, né? A gente percebe que, na verdade, todos esses elementos são superficiais. Se você tivesse nascido, por exemplo, em outro país, você se vestiria de uma outra forma completamente diferente, percebe isso? Né? Você ouviria um outro tipo de música completamente diferente do que o que você escuta, percebe? Né? Ou ainda que você não tivesse nascido em outro país, se você simplesmente viajar para um outro país e ficar morando nesse país por alguns anos,
você vai começar ali a absorver aquela cultura, né? Você vai mudar, a comida que você vai comer todo dia vai ser outra, vai ser diferente. Os filmes que você vai assistir vão ser outros, as músicas que você vai ouvir vão ser outras, as roupas que você vai vestir vão ser outras, percebe? Mas você continua sendo o mesmo ser humano, né? Com a mesma essência, percebe isso? Então, a gente percebe que essas coisas são superficiais, na verdade, né? Por que eu estou falando isso? Porque essa é uma das maiores dificuldades quando a pessoa decide seguir o caminho das virtudes, tá? Ela continua apegada a elementos superficiais, a elementos menores, a elementos pequenos da personalidade, né? E a pessoa fica achando que aquilo é ela, que ela é aquilo, ela se identifica a tal ponto com esses elementos menores que ela não consegue imaginar a vida dela sem esses elementos superficiais, né? E aí a pessoa cria na própria vida uma resistência desnecessária à mudança, é porque ela está se identificando com as roupas que ela usa, com o corte de cabelo, né? Com as músicas que ela escuta, né? Então, entenda isso aqui. Tudo isso, né, são elementos superficiais. Se você está apegado a essas coisas, é porque você está pouco conectado, na verdade, com a sua verdadeira essência, né? E aí você está, de alguma forma, tentando aí se apegar, né, a alguma coisa. Você tem que se apegar em quem você é essencialmente, né, nas suas virtudes, nas suas qualidades, no que existe de bom dentro de você. É isso que realmente importa, né? O resto dessas coisas são peripécias da vida. Pode ter, pode não ter, né? Pode ser assim, pode não ser, não importa. E por que é tão importante você conseguir desapegar dessas coisas? Porque se o caminho das virtudes, né, ele faz sentido para você, se você enxerga as virtudes realmente como algo valoroso, né, digno de ser buscado e digno de ser vivido, né, então você está escolhendo o quê? Você está escolhendo se elevar, percebe? Quando você se eleva, você deixa as coisas baixas lá embaixo, né? Isso aqui não é nenhuma arrogância, nenhuma prepotência, tá? Isso aqui é simplesmente você evoluindo, você crescendo na sua vida. E eu trago esse ponto aqui para a nossa conversa de hoje porque essa foi uma dificuldade muito grande na minha vida e é uma dificuldade muito grande para a maioria das pessoas. Eu atendo todos os dias pessoas com essa dificuldade, né? Então, eu, por exemplo, eu tinha ali um gosto musical na minha vida, né? Só que eu construí esse gosto musical numa época onde eu não tinha muita consciência do que era o melhor para mim, né? Eu não sabia exatamente o que era bom para mim de fato, né? Eu não entendia, né, muito bem ali o impacto que a música tinha na minha vida. Eu nem me conhecia, né? Eu não conhecia as virtudes, eu não sabia realmente, né, o que era o melhor para mim. Não tinha como eu filtrar apenas aquilo que estava de acordo com os meus valores, de acordo com a visão do melhor, né? Porque eu não sabia nada disso. Eu não tinha essa clareza dos meus valores, eu não tinha clareza do que era o melhor de fato, né? Então, eu criei um gosto musical, né, que eu precisei depois abandonar, né, quando eu decidi, então, me elevar, né? Eu trago aqui esse exemplo da música por dois motivos. Porque eu sou muito musical, então esse aqui foi um dilema na minha vida, né, muito forte, e porque a música em si, ela tem muita força na vida das pessoas. A música tem a força de entrar no seu inconsciente e moldar as suas crenças num nível muito profundo, né? E eu era muito apegado às músicas que eu gostava, né? Só que chegou ali um momento que eu precisei confrontar esse apego que eu estava tendo com essas músicas, porque estava entrando em conflito com os meus valores, com aquilo que eu estava enxergando como o melhor para mim. Quanto mais eu fui me conhecendo, quanto mais eu fui conhecendo os meus valores, identificando as minhas crenças, as crenças que estavam me limitando, me prendendo, entendendo quem eu queria ser, aonde eu queria chegar de fato, né? Quanto mais clareza eu fui tendo do que era o melhor para mim como ser humano, né, mais eu fui tendo, né, naturalmente, que abolir da minha vida várias músicas que eu amava, entende isso? E para isso eu precisei simplesmente desapegar, entender que aquilo ali era a superfície da minha personalidade, né? Existe uma parte muito mais profunda de mim que está acima do gosto. É muito fácil te seduzir pelos seus sentidos. É muito fácil fazer uma música que soe bem aos seus ouvidos. Isso aí é muito fácil, né? Mas espera aí.
Qual que é o conteúdo que está sendo cantado? É essa mensagem que está entrando no seu inconsciente, e que de alguma forma vai moldar a sua visão, vai moldar as suas crenças, vai moldar a sua ação, vai moldar o seu comportamento. Não tem como evitar isso, né? Se você se entrega emocionalmente para uma música, essa música vai exercer alguma influência na sua vida. Isso aí é inevitável, tá? Então, retomando o que a gente conversou lá no início da nossa conversa, né? Esse aqui é um ponto fundamental da arte de viver, percebe? Você ser capaz de desapegar das coisas baixas que você foi se apegando no momento da sua vida onde você não tinha ali muita consciência, né? Se você quer se elevar, você vai precisar fazer esse movimento de desapego, tá? E a música, né? Só um exemplo aqui que eu citei, eu acho que é um bom exemplo porque todo mundo de alguma forma se conecta com a música, né? Mas analisa aí na sua vida todos os seus gostos superficiais e desapegue, né? Comidas, bebidas, músicas, filmes, roupas, né? Estilo, moda. Percebe que tudo isso é muito raso para você colocar numa posição de não conseguir viver sem, de estar acima das virtudes, né? Essas coisas não podem jamais ir contra qualquer virtude, qualquer valor que você tenha na sua vida, né? Jamais, né? Se você tem um valor claro e você canta uma música que expressa algo contrário ao seu valor, né? Você está gerando incongruência dentro do teu ser, você está gerando confusão na sua vida. Para que você quer gerar confusão na tua vida? Né? Por um prazerzinho, né? Em algum momento essa instabilidade ela vai se manifestar nas suas emoções e no seu comportamento. O ser humano ele precisa de congruência, né? De integridade, ser um, ser inteiro, né? E não dividido, né? Eu acredito nisso aqui, mas eu canto aquilo ali. De segunda a sexta eu digo isso aqui, sábado e domingo eu faço aquilo ali, né? Esse tipo de vida não se sustenta, né? Você está se fazendo um mal, né? Então, esse é um elemento fundamental da arte de viver, você ser capaz de educar o seu gosto, aprender a gostar daquilo que é bom, né? Isso é totalmente possível, tá? E esse é justamente o caminho, né? O caminho é você aprender a gostar daquilo que é bom, daquilo que é justo e daquilo que é belo de fato. O nosso gosto ele é facilmente corruptível, né? É muito fácil inebriar a nossa percepção da realidade através dos sentidos, né? Por isso que a razão é tão importante, porque é a razão que vai te fazer ter um julgamento real do que é bom e do que é ruim, né? Não são os seus sentidos. Os seus sentidos, eles só vão te dizer ali o que é prazeroso e o que é doloroso, e não o que é verdadeiro, não o que é justo e não o que é bom de fato. Entende isso? Então, nesse momento, a gente finaliza a nossa série de vídeos sobre as virtudes. Claro que a gente vai conversar muito mais sobre as virtudes aqui no canal, tá certo? Inclusive, se você quiser aí que eu continue falando sobre as virtudes, né, sobre outras virtudes, existem muitas virtudes, né? Deixa aqui embaixo nos comentários, beleza? Ou se você tiver também alguma outra sugestão de tema para fazer alguma sequência de vídeos, para criar aí alguma playlist aqui no YouTube, deixa aqui embaixo nos comentários. Comenta aqui também o que você achou da nossa série de vídeos sobre as virtudes, beleza? Eu conto aí com o seu feedback, por favor. Deixa seu comentário aqui embaixo, eu conto com o seu apoio também, para a gente poder construir aqui juntos essa comunidade de pessoas buscando uma vida virtuosa, tá certo? Então, tamo junto e um grande abraço!